ressuscitando mortos. Mesmo assim, Pedro entra em crise. O apóstolo, agora discípulo, está em crise porque ele achava que o seu ministério, a sua chamada, tinha acabado ali, porque Jesus tinha dito que estaria com ele todos os dias, mas agora já era o terceiro dia e ele não tinha ressuscitado. E a história diz que Pedro volta para o seu ramo de pesca, ele volta a fazer aquilo que outrora ele tinha feito. E a história diz que agora Pedro está pescando. Louvado seja Deus. Só que tem um certo momento que, quando Jesus está sendo levado ao Gólgota, tem o evangelista Lucas vai dizer que tem um braseiro, e ali tinha um dos judeus se esquentando, e Pedro sentou ali, e algum dos crentes disse: esse é seguidor de Jesus, e outro disse: verdadeiramente, ele fala com um dos deles. E Pedro negou a Jesus. Então, outro falou: esse é seguidor de Jesus. Porque quem é seguidor de Jesus é diferente. Quem é seguidor de Jesus pode estar onde estiver, ele tem uma marca de Cristo. Então, se nós for ler dentro do contexto, Jesus está indo ao Gólgota e olha para Pedro. E os livros de Mateus, Lucas vai dizer que Jesus olha para Pedro e Pedro vai chorar amarguramente, porque Jesus tinha dito: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus é crucificado pelos judeus, pela igreja, pela religião. Nós sabemos que as mulheres vão ao sepulcro, e Jesus agora tem subido aos céus, porque as mulheres viram que o túmulo estava vazio, mas Pedro ainda não tinha visto. Então Pedro agora está decepcionado. Pedro está triste, porque ele negou Jesus e não teve como pedir perdão. Então Pedro volta para o mar. Talvez ele disse: isso não é para mim, não está certo eu ser apóstolo, esse chamado de ser seguidor de Cristo. E Pedro volta para o mar da Galileia. Pedro conhecia cada palmo daquele mar, e a história diz que ali é o lugar da onde ele tirava o seu sustento e da sua família. Mas só que uma certa manhã, Pedro está pescando e Jesus aparece. E Jesus vem pela praia e ele vai dizer: filhos, o que tem para comer? Louvado seja Deus. Então Jesus vai chegar com um sorriso, e Pedro vai descer do barco e vai ao encontro de Jesus. A história diz que quando Jesus está na praia, Pedro chega, tem um fogo aceso, tem um braseiro pegando fogo, e um peixe está em cima do braseiro, e do lado do fogo tem um pão. É Jesus querendo lembrar a Pedro: Pedro, aonde tu me negaste tinha um braseiro, aonde tu me negaste trouxe tristeza para ti, mas aqui nesse fogo estou restaurando a tua chamada, estou restaurando
o propósito. Jesus não vai acusar Pedro, não vai dizer nenhuma palavra, porque tu me negou, porque tu não foi comigo até a cruz. A história diz que Pedro nem apareceu, ficou de longe. Mas ali Jesus vai dizer: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Por 3 vezes, Jesus vai falar para Pedro: tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. As 3 vezes que Pedro negou Jesus, por 3 vezes Jesus está dizendo. O pastor Hernandes Dias Lopes vai explicar simbolicamente que quando ele diz: Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas, ele está dizendo assim: está 1-3 o placar. E quando ele fala: apacenta minhas ovelhas, está 2-3. Pedro tinha negado 3, mas agora ele está confessando: eu amo o Senhor. E quando ele fala a 3ª vez, está empatado, 3-3. O inimigo tentou para Pedro, acusando lá antes do Calvário, mas depois da ressurreição de Cristo, Cristo está dizendo: apacenta as minhas ovelhas. Então está empatado, e Pedro se posiciona e se levanta para iniciar o seu ministério. Glória a Deus. Na introdução, meus queridos, da mensagem, o livro de Atos, Pedro começa o seu ministério fora de Jerusalém e vai ali pela costeira. Mas eu quero especificamente hoje explicar aqui em Atos, onde nós lemos que após a descida do Espírito Santo, a história diz que Pedro está em Jerusalém orando. Veja bem, é ele que toma a frente no cenáculo para orar durante os 10 dias. Eu fui estudar e fui ver que Pedro que toma a frente e diz: vamos orar. E ali eles ficam os 10 dias. O Espírito Santo desce, e a história diz que eles começaram a falar em outras línguas, e dali, logo em seguida, os judeus que estão fora vão questionar se eles estavam embriagados, e a igreja sabe que ali Pedro fez uma pregação, e ali 3.000 almas aceitaram a Jesus. Então vejamos bem, o discípulo que outrora foi derrotado, o discípulo que outrora foi medroso, covarde, agora está fazendo que o reino de Deus avance, que o reino de Deus cresça. Glória a Deus. Um certo dia, Pedro vai entrar no templo, na oração nona. Pedro, por ser daquela região, ele ainda levava o costume judaico. Então, a história diz que o costume judaico, eles oravam 6 horas da manhã, na verdade 9 horas da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Então, pelas 3 horas da tarde, Pedro vai entrando no templo. E aqui, o Espírito de Deus me faz lembrar que quando teve um dia que Jesus estava com Pedro, e Pedro disse: Senhor, não vai para a morte, não vai até a cruz. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Então Pedro agora está firme. Pedro agora está crente, está convertido, está indo para o templo orar. Sabe por quê? Porque ele aprendeu
que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra as forças do mal nas regiões celestiais. Oh glória! Então Pedro está entrando no templo juntamente com João. E nós sabemos que ali tinha um homem que era coxo de nascença. A história diz que ele tinha mais de 40 anos de idade. E Pedro olha para ele e ele pedia esmola. E Atos vai dizer que era na porta do templo, chamada Formosa. A porta do templo, chamada Formosa, meus irmãos, era a passagem principal do templo, aonde entrava ali o caminho das mulheres. Então, Pedro diz: olha para nós. Pedro não está se colocando acima de Jesus. Pedro não está colocando o seu ministério acima de Jesus, mas ele está dizendo: olha para nós. E aqui nós fazemos uma reflexão: será que as pessoas estão olhando para nós e estão vendo Cristo? Será que as pessoas estão olhando para nós e estão vendo luz? Aleluia! Então Pedro olha para aquele homem e diz: olha para nós. E ele olhava, esperando receber alguma coisa. E Pedro diz: eu não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante e ande. E Pedro, pegando na mão direita daquele homem, ele ajudou ele a se levantar, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e ele se pôs em pé. Como é que está a sua vida hoje? Está de pé ou está derrotado? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Pedro, que uma hora foi derrotado, Pedro, uma hora que desanimou, desagradou a igreja, agora ele está olhando para alguém que está caído. Fica de pé. Eu estou pregando para alguém que está passando crise, mas está no templo. Eu estou pregando para alguém que está passando luta, mas está no templo. Eu quero profetizar que o diabo vai ter que recuar, e você vai olhar para alguém e vai dizer: fique de pé em nome de Jesus. Levante a cabeça.